bem-vindos! Hoje vocês vão ter acesso a um vídeo maravilhoso, que é a primeira vez que eu faço nesse modelo. Para quem não entendeu ainda o que vai acontecer, eu vou comentar aqui sobre notícias do nosso mundo da nutrição esportiva, né? O mundo dos esportes, o mundo do treinamento. Então, nesse novo molde que a gente está estabelecendo aqui, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam já de deixar o like de vocês aqui nesse vídeo. Me apresentando rapidamente, eu sou o Fabrício De Grandes, futuro nutricionista de vocês, ou futuro professor de vocês, onde a gente trabalha tanto na PhysioWork e Nutri com os nossos produtos educacionais, bem como junto às consultorias de nutrição esportiva. O papo aqui é sério e a gente vai comentar sobre notícias que rodam, que permeiam o mundo da nutrição esportiva. E para isso, eu vou te chamar de estagiário. Tudo bem contigo? Tudo bem. O nosso amigo Guilherme, ele vai trazer as principais notícias que eu captei no mundo da nutrição esportiva aí na última semana. O que tu tem para nós hoje, Guilherme? Então, a primeira notícia, vamos assim, creatina virou suplemento de todo mundo, mas há alerta em adolescentes. Perfeito, o alerta especial em adolescentes, ele é um alerta que ele vai muito para a ideia de moral, né? É mais uma discussão moral do que uma discussão fisiológica. Onde eu quero chegar com isso, né, pessoal? Em termos fisiológicos, não há problema de um sujeito menor de idade consumir creatina em dosagens seguras, né? A discussão grande aqui precisa, né? É uma questão biológica de será que ele desenvolver a força naquele momento é algo que vai fazer sentido para ele? Ora, aí entra a individualidade, né, galera? Um adolescente que não treina, não tem a rotina de exercício, não tem a rotina de alimentação adequada, não faz sentido algum a gente pensar na creatina monoidratada para esse adolescente, né? Enquanto que eu, inclusive, vou afirmar isso aqui, eu tenho vários pacientes adolescentes, né, que usam a creatina, certo? Com a devida recomendação e com os devidos cuidados e obtém muitos benefícios disso, quando ela é calculada do jeito certo, né? Até fica a sugestão aqui para os meus colegas futuros nutris, né? A prescrição relativa de creatina, ela vai ficar em torno de 0,05 a 0,07 gramas por quilo de peso, né? Então a gente consegue fornecer assim uma ideia mais do uso relativo da creatina. No adolescente, a coisa acompanha, né? Então, dado a proporção, o tamanho corporal daquele adolescente, é que a gente vai prescrever a dosagem específica de creatina para ele. Dito isso, vamos falar sobre um assunto bem importante com relação à creatina. Da onde que surgiu essa febre, né, de que tudo pode ser resolvido com a creatina, né? Para quem não sabe, trazendo uma explicação breve, a creatina ela é um composto nitrogenado da combinação de alguns aminoácidos, onde ao consumirmos ela aumenta muito o estoque de uma coisa que a gente tem no nosso músculo, que o nome é fosfocreatina. Aí inclusive os adolescentes aí, quem está tendo já aula de química, de biologia, né? E claro, os adultos que são envolvidos com a área da saúde vão se lembrar de uma coisa muito legal que a gente tem, que é o famoso sistema ATP-CP. Pessoal, para quem não é da área, o sistema ATP-CP, ele nada mais é do que um sistema energético envolvido com curtíssima duração e alta potência. E aí, por que a gente fala ATP-CP? Porque o CP é de fosfocreatina. Justamente o que a creatina, quando a gente consome, ela é aumentada dentro dos nossos estoques musculares. Então, a creatina, como forma de suplementação, que já é estudada, pessoal, talvez há mais de 80 anos, né? A creatina na forma suplementada, né? Desde a descoberta do composto, etc. Ela é estudada há tanto tempo e a gente já tem bem estabelecido que ao fazermos o consumo, aumenta muito a quantidade de fosfocreatina e, claro, muito bem elucidado para potência, força e, consequentemente, hipertrofia. Esse é o lance da creatina. E por que chegou nos adolescentes como uma moda que desse para usar para tudo? Gente, por quê? A partir do momento que a gente entende o composto, a gente começa a pesquisar para outros lados. Um dos lados que vem, guarda bem isso, vem se pesquisando sobre
né, é o lado da creatina, fosfocreatina especialmente, né, estar em grandes concentrações também, em comparação com outros tecidos, né, a grande concentração de creatina é no músculo esquelético, quase 95%, mas a gente tem uma sobra ali no cérebro. Então começou a se especular algumas coisas. Pô, peraí, mas e o cognitivo? Mas e a prevenção de declínios neurocognitivos? Né? E em idosos que tenham alguma doença neurológica? Será que faz sentido também a gente suplementar a creatina? E a partir dessas perguntas que se começaram as especulações. Só que na ciência a gente fala, né? São hipóteses que foram geradas. Com essas hipóteses que começamos a discutir alguns pontos muito importantes. E só que a ciência é uma coisa, a mídia é outra. A forma como a mídia encara a ciência é muito perigosa. Porque, por exemplo, se a gente pega de uma informação ao vento, digamos assim, sobre a creatina estar sendo estudada no sentido de neuroproteção, o que muitas pessoas leigas vão entender sobre isso? Eu vou usar a creatina e vou melhorar meu sistema cognitivo. E isso, inclusive, foi passado também para adolescentes. Então, os adolescentes não têm só essa ideia que vem assumindo muita força de creatina como suplemento, seguro, vou usar porque vai me dar hipertrofia. Mas também no sentido de, pô, se além deste benefício ela pode ter outros vários benefícios, por que não usar? É por isso que a gente tem nas recomendações ali, dentro das próprias embalagens, que consulte o médico ou o nutricionista antes de fazer o uso. Certo? Porque esse uso, como eu falei para vocês, uma coisa que muitos talvez não sabiam, a dosagem pode ser relativa, respeitando o peso do adolescente, né? Então, uma coisa é eu passar 3 gramas de creatina de maneira absoluta. Outra coisa é eu calcular 0,07 gramas de creatina por quilo de peso daquele adolescente, ou adulto, ou idoso, certo? São duas situações bem diferentes e por isso que o nutricionista ou o médico, que são os dois profissionais habilitados a fazer a prescrição de suplementação, que vão orientar aquele adolescente com relação ao melhor uso. Melhor uso esse que não vai respeitar somente a dosagem e a real necessidade. Qual é a real necessidade? Será que esse adolescente se beneficia? Vai ter ganho de força? E se tiver ganho de força com o uso, vale a pena para o que ele faz? Ele pratica algum esporte? É isso que o nutricionista vai se perguntar quando vai fazer a prescrição. E especialmente se há alguma condição clínica prévia que justifique um medo adicional. Então, exemplo, a função renal daquele adolescente está ok? A função hepática daquele adolescente está ok? A partir desse momento que a gente discute a possibilidade do uso. Certo, galera? Isso é muito importante da gente ter como bem estabelecido quando a gente fala de adolescentes, não só no uso da suplementação de cafeína, né? Desculpa, de cafeína não, de creatina, mas inclusive falei cafeína porque vai ser uma coisa que eu quero falar depois com vocês com relação aos adolescentes, né? Mas principalmente porque aquilo não é livre de risco. Nada que a gente coloca para dentro é livre de risco, pessoal. Nada, né? Então, por exemplo, a gente sabe, muito bem estabelecido, vamos lá, creatina monoidratada. Por que eu estou falando monoidratada? Porque a gente também tem outros tipos de creatina. Um exemplo é a etilester, que ela tem bons estudos sobre, e inclusive os bons estudos não é querendo dizer que ela funciona, mas sim bons estudos mostrando que talvez não tenha a mesma segurança que uma creatina monoidratada. Então olha o risco que a gente já tem aí, né, de um adolescente não saber interpretar a diferença entre elas. Né? E além disso, a segurança que a gente tem com os vários trabalhos envolvendo a creatina, envolvendo até mesmo o padrão ouro de análise de função renal, como, por exemplo, o Clearance creatinina, a gente está falando nas dosagens recomendadas. Alguém está cuidando de fato aquele adolescente para saber se ele está consumindo as dosagens recomendadas? Porque senão isso pode acabar sendo um problema. Então, sim, é fato hoje a gente tem adolescentes sofrendo muito na mão da indústria, né? Porque adolescente, todo mundo já passou por essa fase aqui, sabe que é um momento de muita aceitação, de necessidade de aceitação. E uma das formas que existem de aceitação entre os adolescentes é justamente, né, a ideia da hipertrofia, a ideia de uma melhor estética. Então, onde houver promessa de melhor estética,
A gente tem que estar, sempre com o olho aberto, sendo pais, sendo responsáveis por aqueles adolescentes e até aquelas crianças que já estão envolvidas no meio da indústria fitness, né, com intencionalidade de usar N suplementos que muitas vezes ou não cumprem o que prometem, o que isso aí tudo bem, vai perder no máximo dinheiro, né, ou são extremamente perigosos dentro do uso desenfreado, o que não está tudo bem, porque daí a gente não está falando de perda de dinheiro, a gente está falando de perda de saúde, certo? Então, não se esqueçam, creatina, suplementação é com nutricionista ou médico. Prescrição de dieta, habilitação exclusiva do nutricionista. Prescrição de suplementos, médico e nutricionista. Olho vivo, certo, galera? Valeu! Não te esquece, deixa o like aqui, confere todos os nossos produtos que a gente tem à disposição para ti que é um profissional ou futuro profissional de nutrição e para ti que está procurando uma consultoria especializada em nutrição esportiva. Um beijão para vocês e até o nosso próximo vídeo.